Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. Depois de Alfred Nobel ter escrito no seu testamento em 1895 que poderia deixar sua fortuna, mais de 94% da sua fortuna, para a criação de uma fundação que pudesse homenagear várias pessoas que se distinguissem em diferentes áreas, como na física, na química, na paz, na medicina, na literatura, e posteriormente foi criada o Prêmio Nobel da Economia. Isto é para poder fazer um contraponto na sua própria invenção, porque ele foi um inventor que criou o dinamite. Esse dispositivo que foi usado principalmente nas minas para poderem desfazer grandes buracos, grandes pedras, e posteriormente foi usado para matar muita gente. E ele ficou horrorizado quando um jornal francês publicou sobre a morte do seu irmão, mas foi confundido com a morte dele, que foi denominado como mercador da morte. Ele sentiu-se um bocadinho mal por isso. E nisso que ele teve essa ideia de poder doar quase toda a sua fortuna para a criação desta mesma fundação. Neste canal eu quero me destacar principalmente no Prêmio Nobel da Literatura, onde alguns filósofos foram nomeados e venceram esse mesmo prêmio. Mas para tal eu convido-os primeiro a inscrever-se no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para podermos saber muito sobre a curiosidade dentro da área da filosofia e não só. Depois da morte do Alfred Nobel, em 1896, foi criada a sua fundação apenas 4 anos depois, isto é, em 1900. E nisso foi distinguido os primeiros prêmios em 1901. O primeiro filósofo a vencer o Prêmio Nobel da Literatura é o Rudolf Eucken, em 1908. E essas foram as palavras ditas pelo conjunto da sua obra. Em reconhecimento à busca sincera da verdade, sua penetrante força de pensamento, seu amplo campo de visão e o calor e a firmeza de apresentação com as quais, em seus numerosos trabalhos, tem justificado e desenvolvido uma idealista filosofia de vida. Esse filósofo é pouco conhecido entre alguns estudantes. Também tive apenas noção da sua existência quando estava à procura desses mesmos filósofos que venceram esse Prêmio Nobel da Literatura. Eu penso que vai ser um momento ideal de poder ir mais ao fundo sobre o seu pensamento e trazer aqui algumas matérias sobre ele. O segundo filósofo a vencer o Prêmio Nobel da Literatura foi o Henri Bergson, em 1927. E essas foram as palavras descritas para ser galardoado com esse prêmio. Em reconhecimento às suas ideias ricas e vitalizantes e a habilidade genial com que elas têm sido apresentadas. Essas mesmas declarações são feitas pelos seus membros da academia, que são mais de 18 membros que dão esse mesmo prêmio. E por isso, algum pensamento de Bergson nós podemos ver aqui, principalmente na questão da consciência, e alguns livros dele citados tem muito essa a ver na questão do determinismo, essa separação que ele vai fazer sobre a questão do homem dentro do mundo, nessa coisificação que principalmente o Comte estava fazendo dentro da filosofia. Então isso vai se distinguir muito no pensamento de Bergson. Mas eu não vou aprofundar muito aqui, eu quero apenas aqui citar os vencedores desse mesmo Prêmio Nobel da Literatura. O terceiro filósofo a vencer o Prêmio Nobel da Literatura foi Bertrand Russell, que venceu em 1950. Esse filósofo matemático contribuiu bastante sobre algumas ideias originais dentro da própria filosofia. E algumas palavras que foram descritas para poder vencer esse prêmio é a seguinte: em reconhecimento aos seus escritos variados e significativos, nas quais defende os ideais humanistas e a liberdade de pensamento. Com esse pronunciamento nós podemos ver como o Bertrand Russell deu o seu passo muito importante para a continuação do pensamento mais crítico da questão da liberdade humana. E é importante nós termos em mente que o conjunto da obra é muito importante para as pessoas serem galardoadas com esse mesmo prêmio. Mas vamos agora ver aqui. O quarto filósofo a vencer o Prêmio Nobel da Literatura foi Albert Camus, em 1957. Albert Camus é bastante conhecido aqui no canal, já fiz bastante resenha sobre ele, já fiz sobre o mito de Sísifo, já fiz sobre o estrangeiro. E as palavras que foram descritas para ele foram as seguintes: por sua produção literária importante, que com lúcida sinceridade ilumina os problemas da consciência humana em nossos tempos. Albert Camus contribuiu bastante na literatura, sofremos no seu romance
estrangeiro, ou podemos ver aqui no livro O Mito de Sísifo, a questão do absurdo, quando ele fala sobre a questão da própria consciência, do problema do suicídio dentro da filosofia que ainda não é resolvida. E são esses problemas muito importantes, e por isso que eu convido também a leitura desse grande filósofo. O quinto filósofo a vencer o Prêmio Nobel da Literatura foi Paul Sartre, que venceu esse prêmio em 1964, mas ele teve que renunciar porque ele não aceitava honras nenhuma. Ele queria ser um escritor que pudesse ter a sua própria opinião, não depender de uma instituição, porque ele falava que ao receber esse prêmio podia ser institucionalizado ele queria apenas ser João Paulo Sartre. Não, João Paulo Sartre é o vencedor do prêmio Nobel. É importante que tenhamos em mente esse mesmo pensamento que ele vai trazer aqui. Ele manifesta isso, mas continua fazendo parte como um dos vencedores desse mesmo prêmio. E o que a mesa do júri disse sobre a sua obra é a seguinte: que pelo seu trabalho rico em ideias e preenchida com o espírito da liberdade e em busca da verdade, exerceu uma influência profunda na nossa época. Só vermos aqui o último livro que eu resenhei sobre a questão da náusea, essa questão do existencialismo. E convido-vos então a ler esses obras desses filósofos vencedores de Nobel. E se vocês gostarem desse quadro aqui, eu poderia trazer outros vencedores de Nobel, mas numa outra categoria. Também que nós podemos encontrar filósofos de formação que contribuíram muito, não só para a humanidade, em vários conhecimentos, mas principalmente dentro do pensamento filosófico estão bastante presentes esses mesmos pensadores. E para todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado. Daqui é o Jovete. Até a próxima.